Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Em função da pandemia, estamos impedidos de aulas presenciais. Desta forma, estou aqui transmitindo esta aula direto de minha casa. No mês de março, comemoramos o Dia da Mulher. E em cumprimento à proposta da EBD no bairro Auer, em Curitiba, os professores, no mês de março, apresentarão comentários bíblicos de mulheres que fizeram a diferença na época em que viveram. Sendo assim, hoje falaremos de Débora. Texto de embasamento bíblico. O livro do Antigo Testamento, Juízes, capítulo 4, versículo 4, ao capítulo 5 de Juízes. Significado do nome Débora. Abelha. Quem era Débora? A mulher de Lapidote, cujo nome significa tochas. Mesmo Lapidote, tendo este significado em seu nome, seu brilho não impediu que sua esposa fosse uma mulher de destaque nas mãos de Deus. Mas a abelha destemida e determinada cumpriu o seu papel de produzir doçura em mel. Dentre os 16 juízes em Israel, Débora foi a 4ª juíza, única mulher a exercer este cargo. Num período de aproximadamente 410 anos de muita instabilidade espiritual, idolatria e outros pecados em Israel. Destacarei 4 qualidades de Débora. 1. Débora era profetisa, conforme Juízes, capítulo 4, versículo 4. O profeta, naquela época, era escolhido por Deus e tinha autoridade religiosa de falar em nome de Deus para o povo. Mulher brasileira, mulher curitibana, seja uma profetisa de Deus em sua casa, em seu trabalho, na sociedade, onde Deus tem te colocado. Não seja profetisa do caos, neste momento difícil que estamos passando com a pandemia, mas seja anunciadora de boas novas, da palavra que edifica e traz vida às pessoas. Não apenas vida física, mas espiritual. O Senhor te escolheu para viver este tempo. Então, que cada uma de nós possamos fazer a diferença. Seja uma profetisa da esperança e da fé. Nem tudo está perdido. Deus está no controle. A última palavra sempre será do nosso Deus. 2. Débora era juíza. Juízes, capítulo 4, versículo 4. Julgava Israel naquele tempo. Quantas vezes nós, como mulheres, temos que julgar as causas dos que estão próximos a nós? À semelhança de Débora, que estejamos preparadas para sermos pacificadoras e justas. 3. Débora era conselheira. Juízes, capítulo 4, versículo 5. E os filhos de Israel subiam a ela. A Bíblia nos fala que o povo de Israel vinha até Débora para falar-lhe, certamente, na intenção de buscar orientações e aconselhamentos. Mulheres, quantas vezes pessoas chegam até nós buscando um conselho, desejando apenas um ouvido emprestado, alguém para lhes dar atenção, para sentirem-se importantes e valorizadas. Já tive experiências de pessoas me ligarem e ficarem pelo menos 1 hora no celular, desabafando. E eu apenas ouvi-las. E após aquele tempo, declararem que se sentiam melhor, porque as ouvi e orei por elas. Porque era tudo que eu podia fazer. Mas recorremos àquele que podia. Numa outra oportunidade, que eu também precisava de alguém para ouvir-me, busquei uma pessoa de minha confiança e percebi que ela precisava mais do que eu. E passei de quem fala a mais uma vez ouvinte. Que Deus nos ajude a estarmos atentas àqueles que estão à nossa volta e precisam de um conselho. Se a situação for muito crítica e você não puder fazer nada, leia um versículo bíblico, faça uma oração, encaminhe um hino via WhatsApp, mas faça alguma coisa. Deus nos chama neste tempo para estarmos atentas às necessidades de quem está à nossa volta. Que sejamos como Débora, cujo conselho a Baraque, líder de Israel,
fez com que Deus entregasse os inimigos em suas mãos, conforme Juízes, capítulo 4, versículos 14 a 16. 4. Débora era guerreira. Juízes 4 e 9. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Não sabemos qual foi a posição do exército que Débora exerceu, mas a Bíblia diz que ela se levantou e foi junto com Baraque e contemplou a vitória do Senhor sobre o exército de Jabim, o qual estava preparado com 900 carros de ferro. Era o melhor que se tinha para a época, e a derrota de Israel era inevitável. Porém, a postura de uma mulher e a confiança total em Deus, quando disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado Sísera na tua mão. Juízes 4:14. Fez o povo de Israel vencedor, através de uma guerreira, que lutou não com uma espada física, mas com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos mulheres que se levantem e que empunhem a Bíblia Sagrada em suas mãos, que é a espada do Espírito, e lutemos como guerreiras espirituais por nossas famílias, irmãos, pela nossa sociedade tão carente de Deus, pelos nossos amigos e até aqueles que não conhecemos. Sejamos intercessoras, fechando as brechas e sendo guardiãs de nossa casa em oração. Deus nos convoca para este momento, no mundo, no Brasil, em nossa amada Curitiba, para despertarmos e nos levantarmos como mulheres vitoriosas, em nome de Jesus. E que possamos, como Débora, entoar o cântico da vitória e da alegria, conforme Juízes 5:12. E que ainda, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que amam sejam como o sol, quando sai na sua força. Juízes 5:31. Farei uma oração neste momento por nossas mulheres no mundo inteiro. Querido Deus, querido Pai, após meditarmos um pouquinho sobre a vida de Débora, Senhor, queremos interceder por todas as mulheres, Senhor, no mundo, no Brasil, em Curitiba, Senhor. Levanta, Senhor, muitas Déboras, muitas, Senhor, conselheiras, muitas guerreiras, muitas, Senhor, que se coloquem à disposição de Ti, para que possam ser usadas para a honra e glória do Seu nome. E para que vidas sejam edificadas através, Senhor, de cada uma destas Déboras. Assim, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Estaremos dando sequência agora à aula da escola dominical. Estamos na lição 11, que traz por título Compromissados com a Evangelização. Não tem como sermos compromissados com a evangelização se não houver o amor, a compaixão pelas almas. E esta é a grande missão da igreja. Texto áudio. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Verdade prática. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Me chama a atenção a parte que nos diz, nos torna servos de todos. Deus tem nos chamado para sermos servos, onde ninguém é maior do que ninguém. Somos todos iguais diante do Senhor. Apenas alguns possuem atribuições e responsabilidades diferenciadas, mas Deus não faz acepção de pessoas. Leitura em classe, que se encontra em Marcos, capítulo 16, versículos 4 e 20. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem.
em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Encontramos nesse texto uma ordem imperativa de nosso Jesus para a igreja. Ide. Embora esta palavra tenha sido dita há aproximadamente 2000 anos atrás, continua tão atualizada como naquela época em que Jesus esteve na terra. Hoje ainda devemos ir e pregar, fazer discípulos, porque ainda há muitos campos a serem conquistados e muitos povos a serem ganhos para Cristo. Aplicando o tema desta aula para os nossos dias atuais, nunca foi tão urgente a pregação do Evangelho e o falar que Jesus ainda hoje salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Estamos na iminência da volta de Jesus e não podemos nos calar. Como disse Jesus em Lucas 19, versículo 40. Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Introdução em nossa lição. É tão maravilhoso pararmos para pensar que a igreja é uma grande agência que vai crescendo à medida que outras pessoas vão aceitando a Jesus, ingressando nesta grande comissão. Todos que ouvem o Evangelho e reconhecem o sacrifício de Jesus não querem apenas para eles, mas sentem-se convocados e intimados para também serem um anunciador da palavra. Se existe um sistema de marketing multinível que funciona, é este, que se iniciou desde os tempos de Jesus. Este sistema é a evangelização. Porque cada um prega para pelo menos mais um. E com isto, o reino de Deus só avança, cresce e multiplica. E com todos os momentos obscuros da história da igreja, a igreja mais cresceu foi em meio às perseguições dos cristãos. Ninguém decide sofrer e está disposto a perder a própria vida por algo que não vale a pena. Este evangelho é vivo e verdadeiro e continua transformando vidas até os dias de hoje. Tópico 1. Evangelização como prioridade. Com toda certeza, a evangelização sempre foi prioridade, mas os dias atuais requer prioridade zero, ou seja, é mais do que prioridade. Já no Antigo Testamento, Deus disse ao povo de Israel, em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 e 19. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. E literalmente, uma questão de vida ou morte. Cabe a cada um escolher. Subtópico 1. O Evangelho. Esta palavra vem do grego e significa boas novas, notícias boas, notícias alvissareiras, acontecimento feliz. Esta palavra é anunciada em seu significado na fala do anjo, em Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, quando disse: E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mesmo com os momentos difíceis que estamos vivenciando no mundo, o Evangelho continua sendo uma mensagem de fé e esperança. Não perdeu o seu efeito. E a igreja tem esta mensagem de esperança para este mundo que está desesperado. Nós temos uma mensagem de fé, esperança e também salvadora.
Não podemos guardá-la para nós. Precisamos falar. Existem 3 tipos de pessoa no que diz respeito à esperança. Existem aquelas que não têm mais esperança. Atualmente, em meio à pandemia, estão havendo muitos suicídios. Muitas pessoas perdendo a motivação de viver por conta da dor que estão vivendo. E quem busca o suicídio não quer matar-se, mas sim matar a dor que os assola. Estas pessoas estão em todos os lugares. Pode estar muito perto de nós. Estejamos atentos. Esta responsabilidade é da igreja, apresentar as boas novas. Segundo tipo de pessoa. Existem aquelas que têm uma falsa esperança, porque muitas confiam nos seus bens, nas suas fortunas, no seu trabalho, na sua fama, e de repente perdem tudo isto. E perdem também o chão, porque não sabem o que irão fazer. Porém, o salmista disse, em Salmos 20, versículos 7 e 8, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Terceiro tipo, existem aquelas que têm uma viva esperança, conforme em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E esta esperança nunca morre. Você que me ouve nesta oportunidade e que está passando por problemas, quem sabe de saúde, desemprego, problemas familiares, saiba, há uma palavra de esperança para você. Você está vivo. Então, se aproxima do Senhor, onde você estiver. Fale com Deus, conte a Ele onde está a sua dor. Tenho certeza de que Ele lhe ouvirá e trará alento para a sua alma, como canta o cantor Leandro Borges. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Deus ainda é um Deus de milagres. A mensagem de Cristo que salva o pecador, conforme João 3,16. Ouvi um ensinamento de João 3,16, que tudo de maior está neste versículo. E quero compartilhar com você. Porque Deus, o maior ser, amou o maior mandamento. O mundo, o maior grupo de pessoas, de tal maneira, o maior grau, a maior intensidade, que deu o maior gesto, o ato de dar, o seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior oportunidade para todos, que nele a maior atração, crê, a maior simplicidade, não pereça, a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a maior certeza, a vida eterna, a maior posse, a vida de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tópico 2. O único Salvador do mundo. O povo de Israel ficou aproximadamente 400 anos sem ouvir a voz de Deus, que é o período interbíblico, e retoma com a fala de João Batista, intitulado como a voz que clama no deserto, em João 1 e 23. E a partir daí, o povo aguardava o Messias, porque o próprio João Batista declarou, não sou o Cristo, em João 1 e 20, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis, João capítulo 1, versículo 26.
e o evangelho foi propagado a partir do ministério de Jesus, anunciado anteriormente como notícias de grande alegria pelos anjos em seu nascimento. E nós sabemos que aproximadamente 3 anos Jesus pregou as boas novas, preparando os seus discípulos para darem sequência a esta grande evangelização. Após a morte de Jesus no Calvário, onde se fez pecado por nós, ele quitou nossas dívidas e agora fomos perdoados e reconciliados com Cristo, conforme Colossenses capítulo 2 e versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E só através do evangelho a pessoa chega até Cristo, pelo qual, em Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Após a morte de Cristo e ressurreição, nasce a igreja triunfante, que permanece até hoje, pregando que só Jesus salva e leva para o céu. Tópico 3. Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Devemos seguir um modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante o evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. Temos conhecimento de muitas instituições que fazem o bem e auxiliam em diversas necessidades físicas. Porém, para a salvação da alma, a verdadeira agência é a Igreja de Cristo. Não podemos esquecer que esta é a principal missão da igreja. Fomos convocados pelo nosso mestre Jesus Cristo, em Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E sabemos que temos um campo vasto para a pregação do evangelho. E podemos nos utilizar de muitas ferramentas disponíveis atualmente para a pregação do evangelho. Se pensarmos que na época, há quase 2000 anos atrás, a comunicação era muito mais deficiente comparada ao que temos hoje, e mesmo assim o evangelho não parou. Chegou até nós. Quanto mais hoje poderemos fazer com todas as ferramentas que temos à nossa disposição? Então, não temos motivos para não evangelizarmos. É tempo de despertarmos e cumprirmos o ID de Jesus. Subtópico 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Há segmentos atuais que acreditam que a salvação foi pré-determinada e limitada para um grupo de pessoas. Ou seja, algumas pessoas já estariam pré-escolhidas e previamente salvas. Nós não acreditamos desta forma, porque cremos que a salvação é para todos, conforme João 3,16. Então, não cremos num Cristo que faz acepção de pessoas, mas que ama a todos de igual forma. Subtópico 1. A nossa teologia. A igreja primitiva passou por várias perseguições. Depois tivemos os pais da igreja, os pais apostólicos, que amavam o conhecimento e buscavam a verdade. Tinham a alma encharcada das escrituras e a mente saturada da palavra de Deus, e tiveram sua importância para a história da igreja. Porém, nossa fé não está nestas pessoas.
Muito contribuíram, mas quem deu a sua própria vida por amor à humanidade foi Jesus Cristo. E isto não abrimos mão. Ele, e somente ele, é o nosso amado Salvador. A Bíblia nos diz, em João 10, versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Subtópico 2. Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos, os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo de pessoas escolhidas previamente. Não cremos desta forma, pois a salvação é para todos que querem. Entendemos que houve uma exegese ruim nesta interpretação, por parte de alguns movimentos. É bem verdade que muitos não serão salvos, mas isto ocorrerá porque rejeitaram o sacrifício perfeito de Cristo, e não porque estavam excluídos, marcados da oportunidade de escolher. A título de informação, convém dizer que nos estudos das Escrituras nós temos 1. Hermenêutica. É a arte da interpretação. Texto sem contexto é um pretexto. 2. Exegese. Extrai do texto a intenção original para a qual foi escrita. Não acrescenta nada, não interpreta o texto, o que o texto não diz. Não inventa, extrai o que está no texto original. 3. Exegese. É colocar no texto o que não está no texto. Acrescentar o que a pessoa entende como correto. Ou seja, uma interpretação pessoal do texto bíblico. Letra B. Expiação ilimitada. Esta é a que cremos, pois a salvação é para todos. Todos aqueles que aceitam a Jesus. Jesus é o Salvador do mundo. Em João 4:42. O sacrifício foi completo, perfeito, para alcançar a toda a humanidade. Item 3. Evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. Registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Subtópico 1. Evangelização. É a ação de divulgar ensinamentos contidos no Evangelho. É a forma de difundir qualquer ideologia, ponto de vista ou opinião. É o ato de comunicar boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e de ações. Palavras, mas muito mais ações. Certa vez, uma pessoa convidou o seu vizinho para ir ao culto e ele disse que não iria. E por várias vezes este vizinho recebeu este convite e sempre dizia não. Sempre respondia que um dia ele iria àquela igreja. Um determinado dia, ele aceitou o convite e foi à igreja e lá aceitou a Cristo. Ao retornar para casa, o irmão, que sempre fazia o convite, perguntou ao vizinho por que ele demorou tanto para aceitar o seu convite. E o vizinho disse: estava observando a sua postura e o seu comportamento durante todo este tempo e me convenci que realmente você vivia o que pregava. E assim pode ocorrer com muitos de nós. A Bíblia diz que somos carta lida em 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações.
conhecida e lida por todos os homens. Pregamos e ensinamos aos olhos e depois aos ouvidos. Ou seja, nossa vida e testemunho precisam falar mais alto que as nossas palavras. Há situações que não basta falarmos, precisamos agir. Percebemos em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, que a igreja primitiva crescia e se desenvolvia, porque os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e comunham juntos com alegria e singeleza de coração. Então, se teu irmão precisa de algum alimento, não basta dizer, vamos orar? É necessário abençoá-lo agindo. Subtópico 2. As missões. É a mesma tarefa da evangelização, porém para outros povos com cultura e idiomas diferentes. Neste caso, será necessário adaptar as estratégias. Vejam a sabedoria de Paulo no Areópago, em Atenas, ao pregar, ao ensinar sobre o Deus desconhecido. Não se indispôs com os gregos e pregou o verdadeiro Deus, o Deus desconhecido até então para eles. E muitos conheceram a Jesus através desta pregação. Que Deus possa nos dar estratégias para pregarmos o Evangelho de Cristo em todo tempo e fora de tempo. Esta é a grande missão da igreja, porque brevemente cantaremos um novo cântico, como descrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todos os povos e de todas as nações. Subtópico 3. O desafio de hoje. A urgência e a simultaneidade. Porque Jesus não nos disse, pregue em Jerusalém e também seja testemunha em Jerusalém. Depois vá para a Judéia e depois em Samaria. Mas nos disse, pregai e sede testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isto demanda pressa, agilidade, há muito a ser feito ainda. Não podemos perder tempo. O momento é urgente. A igreja precisa se posicionar. Não podemos parar. Precisamos marchar e agir. É ordem do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Quero finalizar com Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés que anunciam boas novas. Deus seja louvado por este ensinamento que o Senhor falou aos nossos corações nesta manhã. Que possamos guardar todo este ensinamento e permanecermos firmes como igreja e que possamos realmente pregar, evangelizar, divulgar esta palavra que transforma, essa palavra que muda vidas, porque nós somos testemunhas do que o Senhor tem feito. Eu sou testemunha viva do que o Senhor tem feito em minha vida e em minha casa. Vamos orar? Deus maravilhoso, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, pela sua palavra, pelo estudo, Senhor, da sua palavra que edifica, que transforma e que muda vidas, Senhor. Que verdadeiramente todos nós, o nosso Brasil, Senhor, a nossa Curitiba, meu Deus, sejam despertados, Senhor,
para evangelizarmos e para, Senhor, propagarmos e divulgarmos este evangelho que ainda salva, transforma, liberta e muda vidas, Senhor. Que a partir, Senhor, de ouvirmos também esta palavra nesta manhã, os nossos corações, Senhor, sejam impactados, Senhor, por esta palavra e eles possam ser ardentes, Senhor, em pregar a tua palavra. E não tenhamos vergonha, Senhor, de falar do seu evangelho. Deus maravilhoso, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Se você está nos ouvindo nesta oportunidade e ainda não conhece a Cristo, não tomou uma decisão por ele, não perca tempo. Aproveite esta oportunidade que é hoje. A palavra de Deus nos diz: se ouvirdes a palavra do Senhor, tomai uma decisão hoje, não deixai para amanhã. Se posicione diante do Senhor, onde você estiver, neste momento, e tome esta decisão por Cristo. Nós temos certeza que a sua vida não será a mesma, porque o Espírito Santo virá e habitará em seu coração. E coisas maravilhosas e surpreendentes o Senhor fará em sua vida. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.